Acharam aí? Mateus capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Uma visão, não especificamente do nascimento, mas que envolve o nascimento. Diz assim o texto, preste atenção: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eu não sei se você acompanhou essa semana e viu que nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, em Nova Jersey principalmente, alguns drones apareceram no céu. Vocês viram isso? Drones um pouco maiores do que esses que a gente vê, que são pequenininhos, que são essas coisas que voam, robóticas, controladas por controle remoto. E isso causou especulação. E a gente poderia pensar, né, meu Deus do céu, uma nação como essa, cheia de tecnologia, por quê? Como? Não é fácil abater isso? Alguns caíram, mas eles tinham um padrão de tamanho maior. Era difícil dizer se eram drones de outros países para investigação, se eram militares de armas mesmo para atacar esses estados, se eram só pessoas brincando com seus robôs. Isso gerou um certo buzz, assim, porque eles tinham dificuldade de se concentrarem para, a cada um dos episódios, saberem o que estava acontecendo. A gente como espécie, uma espécie que gosta de olhar para o céu. E isso marca a nossa história. A própria arqueologia, a antropologia, mostra que desde o início, o ser humano é um bicho que gosta de olhar as estrelas, de ficar olhando para o céu, de ficar olhando para cima, porque sempre, e principalmente em tempos antigos, no Oriente, onde inclusive essa história que nós lemos se passou, as pessoas acreditavam que se alguma coisa acontecesse na terra, ela tinha uma reverberação no céu. A gente deveria olhar para o céu e perceber se alguma conjunção de estrelas, algum movimento, algum brilho mais forte ou mais fraco, apontaria para essa realidade. Então, desde sempre, pessoas olham para as estrelas, para as galáxias, contam histórias, criam inclusive suas fantasias e mitos, para observarem isso. É uma forma de esperança, se na nossa realidade, no nosso mundo, as coisas parecem não ir bem, talvez a salvação virá desse outro lugar, além, completamente desconhecido. A tecnologia que nós temos, inclusive, para observar algumas estrelas e fenômenos do céu, é muito recente.
Mas nós temos aqui Mateus, o evangelista, contando uma história primordial. Ele ouviu do Senhor Jesus, talvez ele ouviu da própria mãe do Senhor Jesus, histórias que envolveram o Natal. Você não tem as suas com seus filhos e com seus netos? Mas ele precisava selecionar algumas delas. Lucas também faz isso. E ele escolhe essa história. A história em que magos de um lugar distante do Oriente, a gente não consegue saber exatamente, provavelmente na região que seria a Babilônia, mais em cima, que depois, antes foi a Babilônia, mais em cima ali de Israel ao norte. Esses magos, que eram homens que observavam, como eu disse, o céu, para ver se do céu respostas mais profundas sobre a realidade apareciam, eram como astrólogos, mas meio místicos, sabe, uma coisa meio... Eram cientistas antigos misturados com um pouco de mitologia. Eram homens sábios, no sentido de conhecedores. Eles viram um fenômeno diferente no céu. Algo brilhou mais forte. Não é possível saber com exatidão. Alguns historiadores vão dizer que poderia ser o cometa Halley, que passa de anos em anos. E segundo a história, ele passou nessa época em 12 a.C., mas é improvável, porque isso configura um tempo um pouco atrás do que a gente nota ser o nascimento de Cristo. Outros dizem que era uma conjunção de Júpiter e Saturno se aproximando, aí de fato a luz fica mais forte. Eles viram um fenômeno no céu. Não era comum, e eles provavelmente devem ter pensado: se aconteceu algo no céu, deve ter acontecido algo na terra. Se isso de fato é natural, ou sobrenatural, ou Deus agindo em todas essas coisas e esferas, esses homens partiram para Jerusalém, a capital de Israel. Que estrela é essa? Que episódio é esse? Que nos lembra no Natal coisas muito profundas e significativas que eu queria chamar a sua atenção. Por que Mateus fala sobre essa estrela? Porque na verdade ele está querendo dizer sobre outra estrela. A gente é aficionado por brilho, por alguém que brilha mais, que chame a nossa atenção, que nos dê uma referência como luz na escuridão. A gente chama a gente famosa de estrela. Às vezes a gente quer ser estrela. Quem é a estrela? Mateus está jogando, já no início da vida de Jesus, e para os primeiros cristãos que estavam lendo o início do Evangelho, uma bomba. A verdadeira estrela é um bebê num coxo, e não uma estrela natural que a gente poderia identificar no céu, e nem mesmo nós, e ninguém mais. Olha só que interessante esse texto nos aponta. Vamos ler de novo o início. Depois que Jesus nasceu em Belém, ou seja, ele já havia nascido em Belém, que é a cidade onde o rei Davi nasceu. Curiosamente, José e Maria tiveram que ir para lá por causa de um recenseamento que havia sido feito no império. Por causa disso, José, que era filho de Davi, da descendência de Davi, teve que ir para Belém. E assim se cumpriu a profecia de que Jesus deveria nascer em Belém, segundo Miqueias capítulo 5. Esse texto que está aqui no versículo 6, que a gente leu, é uma citação de Miqueias. De Belém virá o Messias. Eles vão para Belém, o bebê nasce em condições precárias, não havia espaço numa cidade pequena, talvez mais um ou dois bebês haviam nascido aquela noite, uma cidade do interior pequena. Alguém diz para eles: não tem lugar de vocês se hospedarem, mas tem esse primeiro piso aqui, esse térreo, onde os animais também ficavam guardados, como se fosse um quintal para nós. A gente pinta os animais no presépio, não é possível saber, mas eles estavam lá, nesse ambiente simples. Tudo evoca muita simplicidade
nas narrativas da natividade, tanto em Mateus quanto em Lucas. Isso nos deve apontar para algum lugar, e primeiro para um contraste, e esse texto é cheio deles, porque quando esses magos, que não são de Israel, chegam até Israel, eles vão até Herodes, o famoso Herodes, o velho Herodes. E você já notou o que eles perguntaram para Herodes? Dentro do seu palácio? Eles chegam, vindos do Oriente, e perguntam, versículo 1 e 2: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Quem é tão corajoso de chegar diante de um rei e dizer: onde está o rei? Mateus começa a preparar o nosso coração para perceber os impactos e as consequências profundamente radicais desse evento que parece simples. Um bebê nasceu. É uma bomba política, inclusive, jogada dentro de Israel. E nós vamos perceber para todas as nações. Esse homem atordoado, Herodes, velho de um lado, Jesus, bebê, simples, num lugar simples, do outro, fica perturbado. Rei dos judeus? Eles dizem: nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, e viemos prestar a ele homenagens, culto. E aí eu queria que você olhasse esse texto, meu irmão, minha irmã, talvez de uma forma que você não tivesse olhado ainda na sua vida. A gente aprende esse tipo de coisa, história na escola dominical. Mas aqui a realidade é que as coisas são muito mais cruas e no chão da vida. O que estava acontecendo era uma comitiva, que provavelmente esses magos não vieram sozinhos, eles tinham dinheiro, eram financiados de alguma forma, chegaram em Jerusalém com tanta gente, imagina o burburinho disso, que não era uma cidade tão grande, para conversar com o governador da cidade, da região toda, e lá eles perguntaram: a gente sabe que nasceu o rei, diante do rei. Então, qual é a perspectiva desse texto como um todo? Para a gente começar a pensar sobre ele. É que existe no Natal, e não só na morte de Jesus, uma guerra que é travada. O Natal é um anúncio de guerra e de paz. Nós cantamos Noite de Paz. Lá no Palácio de Herodes foi noite de terror. Esse bebê, que não havia falado nada, feito nada, estava lá em Belém, na cidade do interior. A narrativa de Jesus nascendo é sobre adoração. Guarde isso no coração. Sobre luta entre quem nós devemos adorar. Os magos dizem o seguinte: nós vimos sua estrela no Oriente e a gente veio para adorar. Herodes fica meio perdido, porque parece que ele vai perder a adoração dele. Então o texto vai avançando e nos dando perspectivas de que o rei dos judeus já começa a incomodar e exigir de nós, inclusive, meus irmãos, desde o Natal e todo o Natal, respostas agudas, definitivas, radicais, sobre quem nós vamos adorar, quem de fato governa o palácio, quem é o rei que reina. Existe uma dicotomia, especialmente evangélica, para a prática da vida cristã. Nós olhamos para Jesus e queremos o Jesus Salvador, e não o Jesus Senhor sobre nós. Reconhecer Jesus, esse bebê, como Senhor sobre nós, desde quando ele havia nascido, inclusive, bebê. É entender que o rei do palácio não sou eu, e nem é você. Isso humilha, isso fere
as nossas expectativas, que a gente monta para nós mesmos. Mas os magos, olha só, que não são evangélicos, não são de Israel, são os primeiros gentios sensíveis à voz do bebê que é rei, chegam na nossa vida para pregar para nós o evangelho. Quem é o seu rei? Você pode ouvir os magos na sua vida, meu irmão, minha irmã, perguntando: nós vimos esse sinal e nós viemos aqui na sua casa para adorar o verdadeiro pai dessa família. Para você que é pai e se esforça para cuidar dos seus filhos, prover para eles, onde está o verdadeiro pai? Onde está a verdadeira mãe? Onde está o verdadeiro pastor dessa igreja, a Igreja Luz? Onde está o verdadeiro médico para você que trabalha no hospital? Onde está o verdadeiro professor para você que ensina crianças? Essas afirmações, ou melhor, essa pergunta que nos faz afirmar coisas, vai definir se a gente entendeu o Natal direito. O Natal, para além de ser um tempo de celebração, de alegria, é um tempo de decisões. Decisões. Esses magos vêm de longe para adorarem o verdadeiro rei. E aí a gente percebe uma quantidade, como eu disse, grande de contrastes. Se a gente continua avançando do versículo 3 até o versículo 6, o texto vai dizer que quando Herodes ouviu isso, ele ficou perturbado, abalado, o coração ficou assim. E é interessante que o texto diz: e com ele toda Jerusalém, o povo inteiro, que ouviam as histórias, expectativas messiânicas e etc. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes, olha só os grupos diferentes. Herodes perguntou para ele: como que isso vai acontecer? E eles dizem, porque eles sabiam as escrituras, olha só, ele vai nascer em Belém. Tinha que ser assim, o profeta disse, o profeta Miqueias disse. Nós temos magos, nós temos Herodes, nós temos o povo perturbado, abalado, nós temos os mestres da lei, que tinham conhecimento, mas não tinham coração. Eles sabiam da profecia, mas não eram tomados pela profecia. Meus irmãos, olha só que grande desafio o bebê Jesus nos impõe, sem dizer uma palavra. Quantos de nós não sabemos onde Jesus está, mas não estamos com Ele? E se a gente pudesse dizer, a gente diria: Jesus está ali, Jesus está acolá, como os mestres da lei, Ele está em Belém. A gente sabe informações sobre onde Deus está, onde Ele está. A Bíblia vai dizer que Ele está com contrito de coração, que Ele está com o órfão, com a viúva, com os marginalizados, que Ele está com a sua igreja. A gente sabe dizer onde Ele está, e sim, Ele está lá. A pergunta não é onde Jesus está, não essa manhã, é onde você está. Com quem você está? Como eu disse, esse texto nos põe assim, entre polos. A gente tem Herodes de um lado, a gente tem os magos de outro, como eu disse, gentios. Herodes estava dentro de Israel. A gente tem toda Jerusalém ali no meio perturbada. A gente tem de novo, do um lado, mestres da lei, os mestres das escrituras, e do outro magos, de uma nação que não conhecia Deus, do outro lado. E todo o texto nos mostra que quem estava sensível ao movimento de Deus, porque Deus estava produzindo alguma coisa, quando Jesus nasceu, viveu, morreu, seu ministério, Deus estava se movendo. Os sensíveis, e preste atenção nisso na sua leitura dos evangelhos, inclusive, os sensíveis ao reino de Deus são sempre os improváveis. E aí nós vamos precisar decidir qual grupo nós queremos estar nesse Natal.
onde a gente troca presentes. Nós vamos ter que aprender o que é estar presente, o que é dar presente de verdade. Nós precisamos decidir sobre isso. Deus quis se revelar a esses magos, seja lá onde eles viviam, e eles foram sensíveis. E aí o versículo 6 vai dizer, com os mestres da lei o quê? Aquela profecia antiga, tu Belém, de forma alguma és a menor entre as cidades de Israel, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá o meu povo. Outro contraste. Quem é o líder ideal? Quem é o verdadeiro líder? Nós somos apresentados a Herodes. Que aqui, qual era a disposição de Herodes? Controlar aquilo que para ele era uma ameaça. Olha só essa característica. Gente que tenta a todo custo ter controle sobre algo que pode ser ameaçador, não manifesta sensibilidade a quem Deus é. Vou dizer de novo. Gente que tenta a todo custo ter controle sobre um sinal, possível sinal de ameaça à sua vida, não manifesta sensibilidade, dependência de quem Deus é. Herodes estava fazendo isso. Ele parecia interessado. Eu quero saber onde ele vai estar. Inclusive ele vai dizer depois, não é? Vocês vão lá e voltam cá. Eu quero adorar ele também. Adorar. Mas a gente foi apresentado também aqui embaixo, no versículo 6, a profecia do verdadeiro Messias. E ela diz que esse menino vai ser o líder, que como pastor conduzirá o meu povo, diz o Senhor de Israel. O verdadeiro líder não é como Herodes. O verdadeiro líder está mais para um bebê numa manjedoura do que para um imperador no seu palácio. Ele diz o texto: como pastor conduzirá o meu povo. O verdadeiro líder é menos como um político e mais como um cara do campo, que sofre, que luta contra as ameaças. Verdadeiros pastores e líderes, meus irmãos, e Jesus é a prova disso. Ele vai dando essas provas e culmina essa prova na cruz. O verdadeiro líder é que, como pastor, não foge das ameaças, como Herodes estava querendo fazer. O que ele faz depois, Herodes? Manda matar todos os meninos. Não encontrou Jesus, vamos matar todo mundo. O verdadeiro líder não faz isso. Ele não manda matar, ele morre no lugar. Jesus nasceu ameaçado de morte e morreu ameaçado de morte. A vida de um líder e de um pastor é marcada por ameaças de morte, se a gente está fazendo o trabalho certo. Jesus nasceu como Moisés lá atrás, ameaçado, viveu a vida assim, morreu por causa disso. Que tipo de liderança, de governo, de regência Deus deu para você? Pensa aí, sobre quais esferas, menores, maiores. Você casado, talvez sem filhos, você que nem casou ainda, jovem, quais são as responsabilidades que Deus coloca sobre você? Mais adiante, você que trabalha. Em outro aspecto, você aqui na igreja, o que você está fazendo? Que tipo de líder você quer ser? Herodes? Ou como um bebê? Como um político ou como um pastor que conduzirá o povo do Senhor? E para conduzir, fica de noite, vai atrás da última ovelha, luta com animais selvagens.
Deus nos deu áreas de influência, para que nós, inspirados por esse bebê, desde o início, nós saibamos também como viver a nossa vida. Lembra que eu disse que o texto todo é sobre adoração? É isso que vai equilibrar as coisas. Quem nós adoramos determina quem nós servimos e como nós servimos, quais são as nossas motivações, etc. Herodes adorava a si mesmo, porque ele vai dizer, então, seguindo o texto, que ele chama os magos secretamente. Isso aí já dá indícios das suas intenções, e se informa com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Ele envia eles para Belém e diz: vão se informar com exatidão de novo. Existe uma repetição de termos que mostra assim a vontade desse homem de controlar aquilo que poderia ser uma ameaça para ele. Ele se considerava o único digno de adoração. Você sabe que a essa época os imperadores, os governadores eram tratados como deuses. Isso é muito interessante. A palavra, inclusive, olha só, existem tantas implicações no Novo Testamento em relação a isso. A palavra que se usa no grego para se reverenciar a Senhor, Jesus como Senhor de todas as coisas, é Kyrios, é a mesma palavra que era usada em relação aos imperadores, a César. Então, quando Paulo vai dizer que Kyrios é Jesus Cristo, aquele nazareno, o que ele está dizendo tem uma implicação bombástica de novo, assim como Mateus colocando os magos dentro do palácio de Herodes. O verdadeiro Senhor, a quem a gente se vira em adoração, é Jesus, aquele carpinteiro. E isso pode comprometer nossa segurança. A essa época comprometia dos primeiros cristãos. Provisão. Nos primeiros séculos existiram épocas que os cristãos poderiam comprar nada sem o libelo, sem uma carta que permitisse eles comprarem. Mas para isso eles teriam que negar a divindade de Jesus. O verdadeiro Senhor não é César, não é Herodes. Imperadores não são deuses. Então a gente precisa olhar para nós, que não somos imperadores, e perguntar se a gente não está agindo com a gente mesmo, ou com outras pessoas, como a deuses. Porque Deus só existe um, o resto é ídolo. E ídolo nos consome, meus irmãos. Ídolo promete uma coisa para nós e toma ela de volta. Ídolo nos decepciona. Em que aspecto da nossa vida, o quanto no nosso governo, nas nossas vidas, nós temos visto Jesus como uma ameaça para nós. Uma ameaça para nós e não a nossa solução, meus irmãos. Sabe aquela coisa do jovem rico que se encontra com Jesus e ele faz tudo, ele chama Jesus de bom. Eu tenho cumprido todas as coisas, e que maravilha. Jesus fala, então vende as suas coisas e dá aos pobres. O texto diz que o coração daquele menino se angustia e ele vira de costas. Ele estava tão perto, mas estava longe. Ele não conseguiu, ele era um quase discípulo. Faltou um pouquinho, porque era custoso demais apostar a minha vida de verdade no governo de uma outra pessoa que não sou eu. Se você aposta a sua vida no governo de uma outra pessoa, de fato é arriscado. Mas quando essa pessoa é o bebê, o Messias esperado, ele tem que deixar de ser para nós uma ameaça, para ser um dom de Deus, um presente que soluciona todo o resto. E nós temos encarado muitas vezes o nascimento de Jesus com esse tipo de controle. Vai lá então me falar onde Jesus está. Eu não vou, mas você me diz onde ele está, para eu ter controle sobre isso, para eu instrumentalizar isso, a minha liderança, a minha fé, para eu ganhar coisas com isso, ao invés de eu perder coisas com isso. O grande presente do Natal para você não é positivo, é negativo. Você precisa perder coisas.
E essa vai ser a sua grande alegria. Perdeu o quê? Perdeu o domínio sobre a sua vida. Perder a pretensão de que você resolve seus problemas de uma vez por todas, e a sua própria relação com Deus precisa ser ajustada. O texto continua e diz que os magos chegam até Belém, aquela estrela aparece de novo, parecendo a coluna que guiava Israel no deserto, rumo à promessa de Deus. Eles param sobre Belém, ela para sobre Belém, eles entram, encontram Jesus e adoram Jesus. De novo o texto vai falar, eles adoram Jesus. Mas como eles adoram Jesus? Eles dão presentes a Jesus: ouro, incenso, mirra, presentes materiais que eram dados, geralmente a essa época, a reis, de fato, que não foram entregues a Herodes, foram entregues a um bebê. Inclusive a gente acha que são 3 reis magos, eles não são nem reis e nem 3, pelo menos não dá para ter essa certeza a partir dos relatos do Evangelho. Mas eles estão juntos, são mais de um, trazendo presentes do Senhor. Então Mateus relaciona, olha só, o adorar, que era o objetivo que eles foram lá fazer, a dar presentes. A adoração, meu irmão, minha irmã, é dar presentes. Adoração não é dizer, Senhor, Tu és tão bom. Claro, isso é louvor, isso expressa o coração. Mas a adoração provada é caminhar lá de onde você está, do Oriente, para encontrar um bebê e gastar-se. Dar. Adoração é dar presentes. Quais são os presentes de Natal que você separou esse ano? Mais ainda, para quem esses presentes de Natal são direcionados esse ano? Quais são os seus ouro, incenso e mirra, meu irmão e minha irmã? Vamos fazer valer o Evangelho desde o começo. É Natal, nós estamos começando a partir de agora, nesse aspecto cronológico, um novo ano litúrgico, calendário cristão. Jesus está nascendo, nós vamos parar lá na Páscoa, na ressurreição, depois nós vamos viver o tempo comum da igreja, ano que vem. Agora a gente precisa tomar uma decisão. Para quem serão nossos presentes no ano que vem? Presente, de estar presente. Lembra que Herodes queria saber onde Jesus estava, mas não queria estar onde Jesus estava. Os magos que foram estar com Jesus, isso é estar presente. Mas eles também deram presentes ao Senhor. Nós precisamos dar presentes ao Senhor. Saber onde Jesus está, eu repito, é diferente de estar onde Jesus está. Porque onde Jesus está, existe uma transformação profunda do coração. E de longe existe um diabo. É pior o homem e a mulher que conheceram informações sobre Jesus e não se renderam a Ele, do que alguém que nem conhece. É muito pior. Um pouco de graça vale mais do que muitos dotes, muita inteligência. E esses magos, paradoxalmente, estão ensinando para nós o seguinte: eles são os de longe que ouviram o Messias. Eles são os primeiros gentios. E aí a gente percebe que Jesus não veio só para ser rei dos judeus. Como era aquela primeira pergunta? O impacto do reinado daquele bebê que estava nascendo é supra-étnico, envolve todo mundo. Mais do que isso, toda a criação está sendo redimida, e nós, o seu povo, à medida que a gente está onde Jesus está, em Belém. A gente é sensível à estrela, a gente caminha para lá e a gente entrega presentes. Isso vai culminar na narrativa de Mateus, lá em Mateus 28, último capítulo. Jesus, o próprio, dizendo para os seus discípulos: agora vocês vão por toda a Judéia, porque eu sou rei dos judeus? Não, por todo mundo. Falem do que eu sou, façam discípulos de todas as nações. O governo não é um governo de Herodes, é um governo global, definitivo,
E desde a infância de Jesus, ele já dá sinais de que ele é poderoso. As suas pretensões são profundas para a transformação de toda a história, e não de um palácio pequeno. Desde Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, quando Eva peca, existe uma promessa que Deus faz: um descendente seu virá, pisará a cabeça da serpente. Mas nessa luta cósmica, quando ela pisar, a serpente vai morder o calcanhar dele. Isso acontece não em Esaú e Jacó, não em Abraão, Moisés depois, não em Davi. Olha só, gente, que figura emblemática. Davi era um pastor de ovelhas, que também era rei. Quase foi o que Israel precisava. A gente viu inclusive semana passada, mas não foi. Nasceu um bebê. O Natal é o Natal de Jesus. Não é qualquer bebê. Ele não se uniu à natureza humana provisoriamente. Ele não é um Deus romano, não é Hércules. É definitivo. Ele é homem de verdade. Ele é Deus de verdade. Que mistério é esse? Os magos voltam por outro caminho, de novo. São eles os sensíveis a Deus, porque eles têm um sonho. Deus fala: não volte por Jerusalém, não fala com Herodes, vai por outro lugar. Eles tiveram que tomar um caminho, provavelmente, muito mais complicado e distante, para obedecerem esse sinal, mas assim eles fizeram. Qual é a nossa resposta nesse domingo pertinho do Natal? O Natal dá um checkmate na gente. É preciso escolher um lado. A gente tem Herodes, o governador, que representa controle sobre as coisas. A gente tem o próprio povo, que está perturbado, lembra? Será que é verdade? Será que não é? A gente tem os mestres da lei, que sabiam informações, mas não estavam de coração tomados por ela. E a gente tem os magos, que nunca ouviram antes de quem esse Deus era. Assim como Melquisedeque no Antigo Testamento, Jetro, o sogro de Moisés. Existem umas histórias assim de Deus se revelando meio fora da curva. E ele faz isso. E para nós que conhecemos o Evangelho, nós queremos ser mais parecidos com quem nessa história? Quem é o rei da nossa vida? Os magos dizem para nós essa manhã. Jesus estaria no final da sua vida diante de outro governador, de Pilatos, vocês sabem, pertinho da sua morte. Pilatos representava o maior governo da história daquela época, o governo romano. Pilatos, assim como Herodes, recebeu um sonho para livrar Jesus da morte. Ele se fechou para isso. De novo, na outra ponta da história de Jesus, a gente tem Jesus recebendo presentes, dessa vez uma coroa de espinhos, uma cruz pesada para carregar. O céu não estava claro com estrelas fortes, virou escuridão quando Jesus morreu. Tudo escuro. O Natal é uma cena bela, cativante, mas ela nos leva a uma cena dolorida, dura. Maria recebeu uma palavra do Senhor: uma espada vai atravessar a sua alma como mãe. Diante dessas realidades, qual caminho nós temos tomado? Jesus disse: quem quiser ganhar a sua vida, perca a sua vida.
Tome sua cruz. E seja para lá onde, para qual seja o lugar que esse bebê, crescendo, vai nos levar junto com ele, porque discípulos andam junto com o seu mestre. Esse é o melhor lugar. Com presentes doloridos, com escuridão no céu. Esse é o melhor lugar. E o convite do Natal é: seja lá o que for, essa manhã, meu irmão, tome esse caminho e entregue para Jesus algum presente. Dê para Ele algo que seja seu, precioso. Dê a sua vida a esse bebê. Em nome de Jesus. Amém?